E aí, meu amigo e minha amiga do universo físico, aqui é o Lucas do Universo Discreto para mais um vídeo. E novamente aqui nessa quarentena aqui, por conta da pandemia, né? Nem preciso falar que vocês, obviamente, estão vivendo isso também. Mas nesse episódio 20 aqui da série de Machine Learning, eu acho até que eu mencionei no vídeo passado que a gente tinha acabado de falar sobre métodos de classificação. De certa forma, dos métodos em si, né, dos mais populares a gente abordou, mas eu acabei percebendo que faltou falar uma coisa muito importante, que é quando você avalia esses algoritmos. Vamos supor, a regressão logística e o SVM. Qual foi o melhor para esse problema aqui, em específico? Eu mostrei para vocês que com a acurácia a gente consegue fazer isso, né? A gente consegue ter um comparativo, mas a acurácia sozinha te dá alguma informação, mas ela pode te confundir também, né? Como assim? Vou dar um exemplo que ilustra isso. Já que a gente está falando da Covid e tal, vamos pegar um exemplo para câncer de pulmão, então. Vamos supor que eu estou fazendo Estou querendo saber qual é o melhor algoritmo para eu verificar se a pessoa tem Covid ou não. Então, vamos supor, eu tenho uma base de dados enorme de chapas de raio-x de pessoas com Covid e sem Covid. Né? Eu poderia até treinar uma que tivesse vários rótulos, né? Ou só pneumonia, ou não sei, alguma outra doença ligada a pulmão, Covid, saudável, tudo misturado. Né? Mas assim, para simplificar o exemplo, vamos imaginar que é uma base binária. Ou na base a imagem de raio-x é com Covid ou sem Covid. Simples assim. Aí vamos supor que eu vou testar com 100 imagens. Aí eu pego 100 imagens e testo. Né? E para 100 imagens, vamos supor que 95 o método acertou. Então, o nosso método tem 95% de acurácia, pois de 100 imagens acertou 95, errou 5. Aí você pensa, pô, bacana, né? Um resultado não é 100%, então talvez não seja overfitting, né? Apesar de que 95 pode talvez ser também, mas o que acontece? Não vamos no primeiro momento pensar em overfitting, não. Então a gente tem isso. Aí você vai pensar, pô, legal. Mas vamos supor que dessas 100 imagens, 95 são imagens sem câncer e 5 com Covid. Então, assim, ele acertou 95%, mas errou tudo de Covid. Aí eu pergunto para vocês, esse modelo é bom? Um modelo que todas as imagens de teste que eu usei de pacientes com Covid ele errou? Aparentemente não é bom. Mas, ao mesmo tempo, teve 95% de acerto. Né? Então, quando você fala de métodos para medicina, é comum que você tenha umas bases de dados meio desequilibradas, porque, por exemplo, eu já fiz alguns trabalhos de câncer de mama, né, diagnosticar câncer de mama e tal, e assim, é muito mais difícil você conseguir uma imagem da pessoa com câncer do que da pessoa sem, né? Inclusive é até bom que seja assim, né, pois quanto menos pacientes com câncer de mama existirem no mundo, melhor, né? Mas então você tem esse problema. Então a acurácia sozinha, ela pode te enganar, né? Ela pode te induzir ao erro, ela sozinha. Mas quando a gente fala, por exemplo, de outras métricas como sensibilidade, especificidade e tal, isso ajuda a diminuir um pouco a possibilidade de socorrer, pois você começa a verificar melhor se você está acertando as imagens com o diagnóstico, sem o diagnóstico, né? Tudo isso ajuda. Mas existe um tipo de representação que é muito usada e que te dá muitas informações até sobre isso de uma maneira sintetizada, é a curva ROC. Então a ideia desse vídeo aqui é eu mostrar para vocês como a gente insere a curva ROC no nosso framework e assim obtém um resultado melhor, né? Assim, não um resultado melhor, mas você obtém
mais informação, né? Quanto mais informação sobre seus resultados, assim, melhor. Por exemplo, se você for submeter um artigo de aprendizado de máquina, de machine learning, curva ROC é importante. Inclusive, até para mostrar para vocês a importância disso, eu vou até abrir aqui o Universo Discreto, né? Eu até recentemente eu postei um texto assim bem interessante com projetos ligados à computação do coronavírus. E, né, aí eu não vou falar deles todos agora. Por exemplo, esse aqui, ó, de detectar Covid-19 de imagens de raio-x. Isso é bem legal, né? É uma coisa que obviamente está no começo. Mas assim, como obviamente não existe muito paper a respeito, nem muita base de dados, apesar de ter tantos pacientes assim no mundo, porque tá tudo acontecendo agora, é tudo muito rápido. Mas o pessoal lá de Wuhan parece que tem um instituto de inteligência artificial lá em Wuhan que faz pesquisa de ponta, né? Assim, típico de pesquisas na China, né? E eles postaram na internet aqui esse paper, né? Talvez eu tenha que botar minha janela aqui um pouco para baixo. Inclusive, é até bom tomar cuidado, pessoal, porque os papers ligados à Covid-19 e tal, eles não estão sofrendo o que a gente chama de revisão por pares. Porque, assim, a pesquisa científica, né, ela não é o cientista escrever um documento que é o paper científico e botar na internet, né? Normalmente você tem a revisão por pares, você submete o seu artigo a um evento, né, ligado a um congresso tal, ou submete para uma revista, e outros cientistas altamente especializados naquela mesma área dá uma lida naquele artigo, né, naquele paper, e avalia, né, se está bom, se ele segue a metodologia científica certinho, né, se tiver algum problema grave, vai ser recusado, né? Se o paper tiver problemas, mas forem problemas pequenininhos, é aceito, né? Só que assim, como está tudo acontecendo agora, não dá tempo. Então, o que acontece nesse tipo de situação é você desenvolver um trabalho rápido, assim, e você submete ele a alguma editora, né, algum local que indexa esses artigos, né, no caso desse paper, é esse MedRefix, né, parece que é justamente para pré-prints de trabalhos científicos, porque às vezes a pressa é tanta para você conter, né, por exemplo, no caso dessa pandemia, que alguém descobriu alguma coisa de medicamento, alguém descobriu alguma coisa que ajude a mitigar o problema, os caras jogam na internet e assim o pessoal consulta, vai pesquisando e aprendendo à medida que tenta lidar com o problema. E nem preciso dizer para vocês que se a gente conseguir diagnosticar COVID de imagem de raio-x com o algoritmo de aprendizado de máquina, você resolve esse grande problema que são as questões dos reagentes, né? Então é muito interessante, eu imagino que já está sendo fortemente replicada essa ideia, mas eu nem vou entrar no mérito aqui agora não, porque é um método assim de deep learning e tal, e eu pretendo fazer uma série só de deep learning para vocês, um dia a gente vai conseguir fazer, mas assim, por que eu abri esse paper? É para mostrar para vocês que, olha só, os resultados, né, reportados e foram analisados por uma curva ROC. E também a curva de Precision Recall, que assim, ela consegue obter algumas informações diferentes, mas o princípio é o mesmo. Aí, vamos até descer aqui, essa aqui é a curva ROC. Aliás, eu tô achando que tá trocado aqui a legenda. Eu tô achando que essa é a curva Precision Recall, né? Aqui embaixo ele botou ROC. E embaixo, que essa é a curva ROC mesmo, aqui tá até a área embaixo da curva da ROC, só que a legenda tá Precision Recall. Então, assim, aparentemente foi um pequeno erro aqui que eu descobri agora, mas isso né? Um erro simples, não é nada que faça você contestar o que os caras fizeram.
Mas então, aqui você já tem uma curva ROC. Uma curva ROC, inclusive, com resultado excelente. Vocês já vão entender por quê. Mas eu abri esse paper aqui só para vocês verem que os caras estão medindo a qualidade da rede neural profunda deles usando essa mesma, esse mesmo recurso, né, que eu vou mostrar para vocês agora. Aí aqui eu abri a página do Machine Learning Crash Course do Google. Seria uma espécie assim de um cursinho, né, alguma que te ensine assim mais ou menos o fundamental de machine learning. Teoricamente o que eu queria fazer aqui, mas o meu tá longe de ser um crash course, né? Tipo, né? Mas vamos lá. Então, na seção desse curso que fala de curva ROC, você tem um gráfico mostrando a performance de modelos de classificação com diferentes limiares, né? Então acho que esse é um primeiro ponto importante para a gente entender. O que acontece, pessoal? Quando a gente fala de classificação, a gente costuma falar, aqui acertou, aqui errou. Tá com câncer ou não tá com câncer. Ou a nossa base do Titanic, sobreviveu ao Titanic e morreu no Titanic. Mas assim, o algoritmo, na verdade, ele não te dá diretamente se tá ou não tá. Ele te diz a probabilidade daquela amostra pertencer a um conjunto ou outro conjunto. O que a gente faz é assumir que, se a probabilidade for maior do que meio, né, maior do que 50%, aí beleza, ele é daquele conjunto. Então vamos supor, eu estou com essa chapa de raio-x aqui. Ela tem 51% de chance de ser com Covid. Aí o que você faz? Você diz que ela é uma chapa de um paciente com Covid. E esse outro paciente aqui teve 49%, 49% de probabilidade de ser uma amostra, né, ser uma chapa de pacientes com Covid. Aí você diz que ele é saudável, que não tem Covid. Então, assim, a coisa é por aí. E a questão é que, assim, será que isso é o melhor? Será que eu consigo ter certeza? Porque, olha só, de 49 para 51 não é tão próximo assim para você dizer que é de um ou de outro. Então você pode subir esse limiar ou descer. Você pode dizer, por exemplo, que você só vai dizer que o paciente tem a COVID se a probabilidade da chapa dele for de, por exemplo, 70%. Né? Então você começa a ser um pouco mais rigoroso para exigir que assim aquela amostra realmente pertença. Só que aí vem a questão, ok, 70, mas qual que eu uso? 70, 60, 50, 40? Obviamente vai depender do problema, né? Às vezes você, num problema médico, você não repara não que tem doguinhos aqui, os doguinhos fazem muita bagunça. Né? Vem cá, doguinho, vem cá. Vem cá, Pico. Deixa o papai falar de curva ROC aqui, tá bom? Mas então, pessoal, se você estiver mexendo com algum problema ligado, por exemplo, a diagnóstico de câncer, você confundir dizendo que uma pessoa tem câncer e, na verdade, não tem, é chato. Né? Imagina você chegar para uma pessoa e falar, então, você tem câncer. Aí, de repente, descobre que não tem. Assim, a pessoa até é um alívio depois, né? Você deixa ela desesperada, mas depois ela fica aliviada. Só que o contrário é ainda pior. Imagina você falar, você não tem câncer. Aí o método erra, mas na verdade a pessoa tem. Que seria o falso negativo. Né? Então, isso é péssimo. Isso é uma coisa que a gente nunca quer que ocorra. E você pode lidar melhor com esse problema subindo ou descendo esse limiar aí que classifica num conjunto ou no outro. Eu até peço desculpa aí para vocês, acabou de cair e assim a iluminação vai piorar bastante. Então eu já vou pedindo desculpa aí, tá certo? Né? Hoje deu errado várias vezes assim para gravar. Mas continuando o que a gente estava falando, então você tem esse problema, né? Você tem esse problema de você não querer que o seu método diga você não tem câncer, na verdade ter. E a ROC te ajuda a descobrir qual que seria o melhor limiar, né, para você minimizar isso. Nem que você erre mais, né? É melhor você dizer que a pessoa
tá com câncer quanto não tá, do que o contrário, né? O contrário, você realmente está matando a pessoa, né? Você está, talvez, com o diagnóstico errado, ela não faça o tratamento e nem se salve. Aí, para a gente entender o que é a curva ROC, como é que ela é construída, a gente tem que entender esses dois conceitos aqui, que é a taxa de verdadeiros positivos e a taxa de falsos positivos, né? A taxa de verdadeiros positivos, o que ela mede? Ela basicamente está medindo o quanto você acerta quando é positivo. Aí, voltando ao nosso exemplo da Covid. Assim, no seu teste, dos pacientes que têm Covid, o quanto o seu método acerta. Então, por exemplo, se você tiver um método que você vai testar 20 imagens e ele fala que todas as 20 os pacientes têm Covid, você vai ter uma taxa de verdadeiro positivo de 100%. Por quê? Porque todo mundo que tinha Covid naquele cenário, você classificou que tem Covid. Né? Só que você disse, inclusive, provavelmente, que quem não tem Covid também tem. Não é bom, mas assim, pelo menos você garantiu, né, você conseguiu verificar que não ficou ninguém de fora. Se a pessoa tem Covid, ela entrou no conjunto. Então, assim, essa é uma taxa que é importante você maximizar. Né? Você não pode errar aí. Mas, assim, obviamente, você também quer que a sua taxa de falso positivo seja mínima. Então você quer que verdadeiro positivo, essa TPR aqui, a taxa de verdadeiro positivo seja a maior que você puder e a taxa de falso positivos a menor que puder. O que vem a ser o falso positivo? O falso positivo são os caras que são as pessoas que não têm Covid e o seu método erradamente está dizendo que tem. Então você não quer confundir, você não quer chegar para uma pessoa e falar, você está com Covid. E a pessoa não está com Covid. Né? Isso é o falso positivo. Então você quer que seja o mais baixo possível. E aí vamos entender, a partir do momento que a gente entende isso, né, eu nem entrei muito na matemática aqui não, posso de repente fazer até um texto no blog com exemplos numéricos, se vocês acharem interessante. Mas aqui tem um exemplo de uma curva ROC. Basicamente, nesse ponto aqui 0, 0, você está dizendo que o limiar é máximo, né? Então, por exemplo, você diz aqui que o seu limiar é 1. Isso significa que todo mundo que for acima ou igual a 1 vai ter Covid e todo mundo abaixo você vai dizer que não tem Covid. Né? Basicamente o que você está dizendo é que você só vai classificar aquela chapa de raio-x com Covid se for uma amostra 100% provável de ser daquele conjunto. Mas é uma coisa que é muito, muito improvável de acontecer, inexiste. Então o que acontece? Nessa situação, a sua taxa de falso positivo é mínima. Você não vai dizer que a pessoa tem Covid e na verdade não tem. Mas ao mesmo tempo, a sua taxa de verdadeiro positivo é 0. Então você basicamente está dizendo, todo mundo aí não tem Covid. Porque não vai ter uma amostra que vai receber pontuação 1, né, 100% de pertencer àquele conjunto. Então você basicamente está dizendo para todo mundo, então ninguém aí tem Covid. Então, o que acontece? Como você tá dizendo que todo mundo lá não tem Covid, não vai acontecer de você ter confundido falando, você tem Covid, quando na verdade você não tem. Mas, ao mesmo tempo, quem tem Covid, você está dizendo que não tem, então isso é péssimo. Né? Você não quer de forma alguma que o seu TPR, que é a taxa de verdadeiro positivo, seja baixa. Né? Você quer que seja máxima até, mas você não quer que você quer que seja o mais próximo de 1 possível, né? Mesmo que para isso, em alguns momentos, você tenha falso positivo, aí você tem que dosar aí. Aí o que acontece? À medida que você está subindo aqui, você está diminuindo o limiar. Você está falando, por exemplo, se a amostra tiver probabilidade de 0,8 de pertencer ao conjunto do Covid, então o cara tem Covid. Então você começa a acertar.
né? Então você já começa a ter uma taxa aí de verdadeiros positivos. Você já começa a descobrir pessoas que têm Covid. Só que ao mesmo tempo a sua taxa de falso positivo começa a crescer também, né? A questão é o quanto que está crescendo. Vou abrir aqui o Paint aqui para a gente ver, né? Então vamos supor aqui, eu vou aqui no Paint fazer o gráfico aqui. Tá aqui o gráfico, né? Nossa, ficou exagerado e tal. O que acontece? O modelo perfeito seria basicamente assim, ó. Né? Opa. O modelo perfeito seria isso aqui. Aí você vai perguntar, mas Lucas, por que isso é perfeito? Isso é perfeito pelo seguinte, ó, aqui é 0, aqui é aqui falso positivo, a taxa de falso positivo 0, e aqui 1. E aqui mesma coisa, aqui é o verdadeiro positivo 0 e 1. O que você está basicamente dizendo aí, pessoal, é que desde o primeiro momento, desde o primeiro instante, você abaixou um pouquinho o limiar e já adivinhou todo mundo. Quem tem Covid, você falou, tem Covid. E quem não tem Covid, você falou, não tem Covid. Então, você usou tipo uma bola de cristal, né? Você fez uma mágica, assim, você bateu o olho, a pessoa... Você usou um radar seu particular de detectar Covid. Tão preciso que, assim, independente do limiar ir se modificando, você continua acertando sempre. Só que, assim, um modelo desses não existe, né? Você... É muito, 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 muito improvável. Não sei nem se dá para demonstrar matematicamente isso. Acredito que não, porque vai depender do problema. Mas assim, você quer que seja o mais próximo disso. Se você olhar o paper do pessoal da China, olha só, o deles é muito, muito elevado. Olha lá. Você quase está fazendo aquela linha, né? Olha só, você está... Né, isso aqui é muito bom o resultado deles, né? Eu vou até falar depois da área dessa curva. E assim, a pior situação possível, né? Vou pegar o pincel aqui de novo. Na verdade, vou pegar formas aqui. A pior situação possível é isso daqui, ó. Que é esse cara aqui é um modelo de classificação muito ruim. Esse azul. Por quê? Porque à medida que você desce o limiar aqui, você vai errando e acertando na mesma proporção. Isso daqui significa que o seu modelo acerta metade das vezes. Acertar metade das vezes é tipo você ter um método que assim, vem um paciente na sua frente, aí você pega uma moeda e joga. Né? Aí se cair cara tem Covid, se cair coroa não tem Covid. Aí você vai falar, Lucas, mas isso é um absurdo, você não está olhando nem a chapa do cara, você está simplesmente chutando. E pois é, esse modelo é ruim porque ele é um chute. Né? Um modelo, para ser útil, ele tem que acertar mais de 50% das vezes. Porque se você criou um método que acerta 50% das vezes ou menos, é melhor ser no chute. No chute você tem mais chance de conseguir. E o bom é que com chute você não gasta computador, você não gasta energia, não gasta nada. Talvez só uma moeda, né? Passa o paciente na sua frente, você joga uma moeda para dizer se tem Covid ou não. Então, agora falando sério, um modelo bom, ele tem que estar dentro dessa região, desse triângulo aqui. Né? Vou até pintar aqui com um baldinho. Então, nessa área cinza, tem que estar a curva ROC do seu modelo, porque se estiver fora, meu amigo, tá pior que chute. Aí o seu modelo é ao contrário, assim, quando tem Covid você fala que não tem, mas como eu estava falando, se você conseguir passar uma curva aqui por baixo, você está fazendo o contrário, né? Você está aplicando uma lei de Murphy, na verdade. Você basicamente está dizendo que quando a pessoa tem Covid, você fala que não tem, e quando a pessoa não tem Covid, você fala que tem. Você está, tipo, pior coisa possível que você poderia fazer. Então, na verdade, sua curva ROC, ela tem que estar dentro dessa área aqui. E aí, como é que você sabe, por exemplo, se um método é melhor que o outro? Né? Por exemplo, vamos olhar esse cara aqui, ó. Vamos supor que você conseguiu o primeiro método, você aplicou, por exemplo, o SVM, e você conseguiu essa curva ROC aqui verde, que é respeitável. Assim, quanto mais próxima tiver da curva perfeita, melhor. Aí vamos supor que com a regressão logística você conseguiu isso aqui.
né? Você conseguiu isso daqui. Obviamente, a curva do SVM, que é essa verde, ela é melhor do que essa curva amarela, que é da regressão logística, pois ela ocupa uma área maior. Então, dessa região, dessas linhas verdes aqui até a azul, a área do SVM é bem maior do que a área que você tem aqui, o amarelo, com essa linha azul aqui, né? Então, é isso que você quer conseguir, a maior área possível. Mas, por exemplo, só de você olhar a curva ROC, você já consegue fazer algumas análises, né? Por exemplo, dependendo do problema, talvez você ter um limiar, né? Por exemplo, mais ou menos aqui, deixa eu pegar uma outra cor, nesse ponto, talvez ele seja melhor. Por quê? Porque nesse ponto, você tem uma taxa de verdadeiro positivo muito alta, você praticamente está acertando todo mundo, e o seu falso positivo é baixo, né? O seu falso positivo é baixo. Então, assim, você está acertando bem quando o cara tem Covid, e quando o cara não tem Covid e você diz que tem, isso ocorre muito pouco, né? Então, talvez aqui seja um limiar ideal, porque talvez, ó, você subir aqui, mas aumentando muito o falso positivo, não vale a pena. Existem até outras curvas, como é o caso da curva Precision Recall que eu falei antes, que é até melhor para a medicina, pois ela lida melhor com essa questão de você reduzir os verdadeiros negativos, porque você não quer dizer que o cara, você não tem Covid, mas na verdade o cara tem, né? Isso é a pior coisa possível, né? Então existem outras curvas, como é o caso da Precision Recall, para isso. Então, como eu falei para vocês, você tem vários limiares, você escolhe qual que é melhor. O ponto é que essa área da curva ROC, ela te dá uma estimativa média para todos os limiares para você ver se um método é melhor que o outro. Então, se você gera um gráfico com todas elas, né, e vê qual que tem a melhor área, você tem um indicativo do quão bom é o seu método comparado com os outros, mas você também mostra para todo mundo que você tem falsos positivos baixos e verdadeiros positivos altos. Então é melhor do que você só mostrar a acurácia, por exemplo, no seu paper. É legal você mostrar também a curva ROC. Né? Aí tem mais uns detalhes mais específicos, bem matemáticos. Acho que nesse momento não vale a pena, a não ser que no futuro a gente opte por fazer o curso mega avançado, que a gente vai discutir a matemática por trás de tudo. Né? No momento eu pretendo ser o introdução, né? O mais básico possível. Aí, pessoal, eu até selecionei esse texto aqui do Medium, vou colocar na descrição também, junto com aquele do Google, que ele mostra com Python aqui como é que você gera uma curva ROC e também a curva CAP. Essa curva CAP, eu vou até ser honesto para vocês, eu até pouco tempo atrás eu nunca tinha ouvido falar dela. Mas assim, trocando em miúdos, ela é tipo prima da ROC. Não ficou muito claro para mim até o momento quando usar uma, quando usar outra. Né? Até se você souber melhor a respeito disso, quiser colocar aqui na descrição, de repente eu faço um outro vídeo. Mas assim, a curva CAP, que até está aqui mais para baixo nesse texto aqui tem um exemplo de uma curva ROC boa, né? Tipo que eu estava falando para vocês. A área da curva aqui foi de 98%. Né? A área da curva do modelo perfeito é 100%. Você quer... Assim, se você tem uma curva ROC de 90 e tantos por cento para cima, melhor. Então, assim, a curva CAP, ela exerce um papel parecido no sentido de comparar. Curva CAP não é igual a curva ROC, isso eu posso afirmar categoricamente. Né, o texto aqui até fala, a curva CAP tenta analisar como efetivamente identificar todos os pontos de uma classe com o menor número de tentativas. Né? Então, tentativas de iterações, pelo que eu entendi. Mas assim, é muito pouco usado curva CAP no contexto de machine learning. Quando eu abro papers mais famosos e tal, costuma ser curva ROC ou aquela variante que eu mencionei para vocês, que é a curva Precision Recall.
que ajuda a ver essa questão também de verdadeiro e negativo e tal. Então, assim, só estou mencionando para vocês que ela existe, mas, assim, não pretendo mostrar algo muito aprofundado para vocês sobre ela, né? Inclusive, não pretendo nem programar nada com ela. Mas eu também vou botar esse texto que é legal, que ele tem um exemplinho bem interessante que eu me baseei para colocar o código no nosso framework. Tem outros também, né? Como comparar a performance de classificador com ROC, aí tem o texto da sklearn também com exemplos de código, tem o paper do Covid que eu vou colocar. Enfim, tem muitos, vou botar muitos textos na descrição, caso você queira olhar, ler melhor, né? Mas aí, sem enrolação, bora pro código. Aí, pessoal, aqui eu já estou no código, tá? É muito parecido esse código em relação ao código do vídeo passado, né, do episódio 19. A única diferença é que aqui tem até um método de ROC que eu vou explicar, mas acho que para ficar didático, melhor não começar por ele. Mas o que eu fiz aqui na nossa classe aqui de método de classificação, né? Tem os mesmos caras de antes. Pega a acurácia, né, a partir da matriz de confusão, que é uma coisa que eu mostrei lá atrás. Depois disso, se ele tem Covid ou não tem Covid. E aí vem, né, esse rapaz aqui que é get ROC curve. Então, assim, para cada método ele vai obter as informações que você precisa para produzir a curva ROC. Para isso aqui funcionar, você tem que importar esse cara aqui, ó, from sklearn metrics import ROC curve, para ele conseguir calcular essa curva, e o AUC para você conseguir calcular automaticamente a área da curva, não precisar fazer isso na mão, né, porque isso é chatinho, exige um bocadinho de matemática. E aí, como é que funciona o cálculo da curva ROC? Você vai ter que passar o Y que o seu modelo predisse, né? Ele falou, o paciente 1 tem Covid, o 2 não tem, o 3 tem, o 4 tem, o 5 não tem, por aí vai, né? Esse é o Y que ele predisse. O Y de teste já é o Y real. É o que realmente o paciente tem ou não tem que você está testando, é tipo um gabarito. Então você vai passar essas duas informações para o método ROC curve. O método ROC curve vai te dar a taxa de falso positivo e de verdadeiro positivo para cada um dos limiares que você tem. Agora eu não lembro direito de quanto em quanto, tal, mas eu sei que ele te dá as informações que você precisa para construir uma curva semelhante a essa. Então ele vai te dar os valores tanto em relação ao eixo Y aqui, que é a taxa de verdadeiro positivo, quanto a de falso positivo aqui embaixo, né? Então ele vai te dar essas duas coisas. Então você vai ter essas duas informações. A partir dessas duas informações que são fundamentais para você gerar a curva, você vai chamar o método AUC, que vai calcular a área da curva para aquele método, e ele vai gerar um valorzinho que é um float, assim, falando, 80% da área da curva, né? E como eu falei para vocês, ela a área do modelo perfeito, do classificador perfeito, em relação à área do classificador randômico, que é aquele que chuta, ali dá 100%. Aí você quer ver quanto que a curva ROC do seu método, em relação a esse classificador randômico, quantos por cento dessa área em relação ao perfeito é. Aí eu criei aqui um dicionáriozinho, guardando as três informações. Os dados da taxa de falso positivo e verdadeiro positivo, para eu montar essa curva, e também o valorzinho que mede a área da curva. Isso eu retorno. Esse get ROC curve, né, que gera essa curva ROC, ele está sendo chamado agora, esse método ele é chamado em cada uma das classes filhas. Por exemplo, eu estou abrindo aqui a de Logistic Regression, né? Aí vocês podem ver, vai processar os dados, né, coisa que a gente já falou, computar o modelo, predizer o modelo, gerar a matriz de confusão, né? Tudo isso a gente já cansou de fazer. E aqui embaixo, get ROC curve, né? Ele justamente está chamando o cara que vai gerar essa curva ROC. E essa curva ROC ela é retornada no meio de todas aquelas coisas que a gente retornava antes, que eu falei no vídeo passado, junto com a matriz de confusão, com a acurácia, né? E por aí vai.
Aí agora entrando no arquivo run.py, como é que funciona? Eu tenho um método aqui, save rock curve for each algorithm. O que esse método faz? Ele gera uma imagem só com todas as curvas rock juntas, para eu poder comparar. Esse cara é chamado, quer ver? Logo aqui embaixo, tá? Dentro daquele método compute, que computa a bagaça toda, né? Vocês lembram que eu tinha feito um parser de linha de comando, que você diz, roda o naivebys, roda a regressão logística, roda todo mundo, roda 4 algoritmos diferentes, né? Por aí vai. Então, ele vai rodar os algoritmos que você pedir, né? Beleza? E após ele gerar aquele dicionário com as informações de cada um dos algoritmos, aqui embaixo ele chama esse método aqui, que para cada... eu mudei aqui, na verdade eu só mudei aqui o print, tá? Porque como eu adicionei curva rock e tal, o print ficou tenebroso. Então eu fiz um print que mostra qual que é o nome do algoritmo e a acurácia dele, né? No log, igual eu mostrei para vocês no vídeo passado, ele salva todos os detalhes, mas na janela do console ele só mostra o algoritmo e a acurácia que teve. E aí ele chama o método save rock curve for each algorithm, né? Que é esse método que vai analisar todas as curvas, né? Na verdade, vai pegar todas as curvas e gerar uma imagem com todas essas curvas e salvar no disco, né? Vamos a esse método aí para dar uma olhada, né? É esse cara aqui. Aí assim, bem simples, né? Eu produzi uma imagem na Matplotlib de tamanho 7,5, eu não sei que escala é essa, né? Eu fui testando os valores aí até achar um bom. O datetime é só para salvar o arquivo no final, vocês vão entender por quê. O labels eu também vou explicar na hora que ele for usado. Aí você tem o random classifier, que é o seguinte, é aquele cara que eu mostrei para vocês aqui no Paint, que é essa linha azul aqui. É um gráfico de reta, assim, y igual a x, né? Uma coisa bem, né? Cresce linearmente, assim, tranquilamente. Tem o classificador perfeito que eu fiz aqui também, que aí, né, esse classificador perfeito, ele já é um gráfico mesmo que vai gerar essa linha vermelha aqui, né? Basicamente, você está dizendo que no ponto x igual a 0, o y vai ser 0, no ponto x igual a 0,01, aí o y já vai ser quase 1, vai ser 0,99, e quando o x for 1, o y, obviamente, vai ser 1 também, né? Só uma aproximaçãozinha para visualmente ficar com a cara do nosso classificador perfeito. O alfa é o quanto de transparência a linha vai ter, porque são tantas linhas que para você ver todas elas juntas fica meio complicado. E aí vem a parte mais importante, eu vou até apagar essas linhas aqui, que eram uns testes que eu estava fazendo e acabou que eu nem usei. Eu não falei do labels, né? No caso do labels, assim, esse plot ele vai ser rotulado como esse classificador randômico que eu falei para vocês. Esse plot ele vai ser rotulado como o classificador perfeito que eu também falei para vocês, né? E aí vem realmente o for, que vai ser para cada um dos algoritmos. Então, para cada algoritmo, né, eu estou percorrendo aqui esse dicionário que contém todas as informações de cada um dos métodos de classificação que eu rodei. O que ele vai fazer? Ele vai gerar um rótulo para aquele algoritmo que vai ter o nome do algoritmo, a área embaixo da curva com 2 casas decimais, e aqui logo depois, né, formatado bonitinho, realmente a informação da área daquela curva especificamente. Aí você vai adicionar esse cara no seu label, né, nos seus rótulos, e aí você vai passar para o seu plot cada um dos seus pontos. Por exemplo, cada um dos x que é sua taxa de falso positivo, igual eu mostrei para vocês, e o y, que são os verdadeiros positivos daquela curva. E novamente o alfa ali que a gente definiu. E aí, ao final, a última coisa que falta é você pegar o timestamp da máquina, porque aí, na hora... Vou até mover esse label aqui para não confundir com a explicação. Eu já falo o que é aquilo.
mas você vai pegar o horário da máquina bonitinho, o dia, o mês, o ano, hora e tal, e usa essa informação para salvar a imagem. É porque assim, eu criei uma pasta que vai ficar todas as rock curves de cada experimento que eu rodo. Aí sempre que eu rodar, ele vai salvar uma imagem nova. Para garantir que não vai ter uma imagem salva em cima da outra, eu salvo no nome do arquivo direitinho o dia, o mês, o ano, a hora, o minuto e o segundo daquela execução, né? E o Legend aqui, na verdade, é só para adicionar todos aqueles rótulos para linkar o plot com realmente o nome do algoritmo, a área embaixo da curva e tudo mais. E eu peço para que ela apareça do lado de baixo direito do gráfico para não ficar em cima das linhas. Né? O PLT Save Figure, como o próprio nome já diz, ele vai gerar essa imagem com todos esses gráficos. Aí, sem ficar enrolando, né, vou limpar a tela aqui rapidinho, eu vou rodar esse comando aqui, que é o python run.py, né, vai rodar os algoritmos aqui para a base do Titanic. Né, eu fiz um certo enxuguei, de maneira que eu posso testar rápido com uma linha de comando muito pequena todos os algoritmos, né, para a base de dados, por exemplo, do Titanic. Ali, no caso, ele vai rodar todos os algoritmos, e do jeito que está a curva, o código hoje, o framework, ele vai gerar a curva ROC de todos os algoritmos, quer você queira, quer não, ele sempre gera. Então, né, informação a mais nos nossos programas não necessariamente é um problema, né? Vou rodar aqui. Ele rodou, né, para a base do Titanic. Tanto o SVM quanto a regressão logística retornaram o mesmo resultado. Estou impressionado com isso. Vou até rodar de novo. Não, agora deu diferente. Foi uma coincidência meio louca. Mas enfim, eu rodei 2 vezes, vai gerar 2 imagens diferentes aí de curva ROC. Vamos ver a curva ROC, vamos na pasta. Né, tá aqui as curvas ROC que eu estava testando, né? Aí a última que gerou foi essa daqui. Né? Aí, como a gente pode ver, o azul é aquele classificador aleatório, que é tipo uma moeda que chuta. O laranja é esse que é perfeito, que é esse que a gente quer atingir. E no meio embolado aqui todos os outros. O ponto é o seguinte, a regressão logística e o Random Forest nesse último dash deram 82 de área. Então, são altamente competitivos. Seria até o caso de eu pegar as demais casas decimais para ver nas casas decimais que vem depois qual que seria o campeão, né? Só que aí a curva ROC permite a gente fazer umas análises interessantes. Olha só, você tem esse ponto aqui verde e esse ponto aqui vermelho. Então, o Random Forest tem um limiar que você acerta 80% do seu teste, né? Você já chega ao ponto de ter um verdadeiro positivo de quase 80% aqui e um erro de falso positivo que parece que está na casa de 10%. Então você meio que, se isso aqui fosse, por caso aqui é para o Titanic, então 80% das pessoas que morreram no Titanic você acertou, se o limiar foi esse, e mais ou menos uns 10% que você está falando que morreu, mas na verdade não morreu, é o que você atingiu. Então, como eu falei para vocês aqui, a diferença foi mínima. Mas assim, talvez aqui a regressão, o Random Forest tenha conseguido uma leve vantagem. Então, você consegue fazer umas análises bem interessantes com a curva ROC. Tá certo, gente? É basicamente isso. Eu acho que esse vídeo deve ter ficado longuíssimo, mas eu espero que você tenha gostado, espero que tenha sido esclarecedor para você. Não deixa de curtir, compartilhar e se inscrever no canal e eu vejo vocês na próxima. Falou!